Você faz a diferença? Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Olá! O consumo de energia elétrica no Brasil cresce todos os anos e a tendência é continuar aumentando. O desperdício causa um gasto a mais para o bolso do consumidor e um desgaste desnecessário para a natureza. As medidas para economizar podem começar em casa, com ações simples e baratas. No programa de hoje, confira algumas dicas para diminuir a conta de luz no final do mês e aprenda o que vai mudar com o fim das lâmpadas incandescentes no Brasil. Você conhece também uma ONG que mistura educação e reciclagem. Tudo isso no Faça a Diferença. O Ministério de Minas e Energia determinou, através de uma portaria assinada em 2010, que as lâmpadas incandescentes devem sair de circulação no Brasil a partir de 2016. A medida pretende reduzir os gastos para o cliente e vai diminuir também o consumo médio do país. Um dos grandes exponentes do desperdício de energia elétrica no dia a dia do país, a lâmpada incandescente está com os dias contados. O governo federal determinou no ano passado um calendário para extinguir a fabricação desse tipo de lâmpada gradativamente. Esse calendário iniciou com o banimento das lâmpadas acima de 100 watts e irá encerrar em 2016 com o fim da fabricação e comercialização de qualquer tipo de lâmpada incandescente. A medida é um alerta para quem ainda possui em casa lâmpadas com a luz amarelada. É possível ir se adaptando à nova realidade. Uma das alternativas de substituição é a iluminação a partir de lâmpadas LED. Gilberto Canabarro, diretor de uma empresa de design de iluminação que trabalha exclusivamente com lâmpadas LED, conta algumas vantagens dessa tecnologia. As vantagens são inúmeras, né? A gente tem a evolução da tecnologia, tem nos provado cada vez mais que a substituição das lâmpadas incandescentes que foram criadas há 100 anos, né? E pela nova tecnologia LED, nos traz a realidade do país. O que nós temos hoje é uma necessidade imensa de redução no consumo de energia, visto que as nossas reservas e que a demanda crescente de energia tem nos trazido, tem nos pressionado e pressionado as engenharias para trazer uma solução que possa ser muito mais viável do ponto de vista do autossustentável, da natureza e tudo mais. A iluminação LED é a mais econômica do mercado, pois não possui filamento, que é responsável por converter parte da energia elétrica em calor. Isso faz com que a LED use a energia recebida apenas para iluminar. Essa economia em relação a outros tipos de lâmpadas faz Canabarro garantir: até o ano de 2018, todo tipo de iluminação existente no país será de tecnologia LED. Visitar nas ruas, hoje, importantes avenidas e tudo mais já estão sendo iluminadas com LED. Escritórios, indústrias, hotéis, aeroportos onde a gente tem presença, hospitais onde é fundamental, postos de gasolina, quer dizer, todos esses lugares onde a gente tem uma demanda realmente grande e onde nós temos necessidade de iluminar por 24 horas, não existe outra maneira que não seja por iluminação a LED. Todo mundo fica convidado a pelo menos tentar participar desse processo evolutivo, né? Que é um processo onde tu vai tirar uma tecnologia arcaica, antiga, que gastava muita energia por alguma coisa de tecnologia de ponta, né? Trazendo para sua casa o que tem de melhor hoje em dia, né? Tecnologia está aí, a gente vê a utilização dos smartphones, dos computadores, isso vem trazendo muito benefício para nós, né? Eu acho que na questão energética é muito importante que a gente faça um apelo, que consiga seguir o apelo que o governo está fazendo para que a gente tire realmente o calor, porque a antiga tecnologia nos trazia calor e pouca eficiência, que vale a pena a gente olhar com carinho essa questão, porque o que a gente mais precisa é ter um país no futuro onde os nossos filhos possam realmente usufruir dos benefícios da tecnologia com uma questão do autossustentável muito claro em mente. Eu acho que isso é muito importante. As lâmpadas fluorescentes não reproduzem calor e possuem a cor esbranquiçada. Ilumina bem lugares fechados, oferece opção entre compactas e tubulares e gasta pouca energia elétrica. As lâmpadas LED duram quase 3 vezes mais que as outras no mercado, porém possuem um preço mais elevado.
tem melhor eficiência em iluminação externa e, comparado às outras, é a que mais poupa energia elétrica. As lâmpadas halógenas são as que mais se aproximam das incandescentes, pois também reproduzem calor, porém sem consumir tanta energia elétrica. Com ela é possível orientar a iluminação e possui vida útil de mais de 200 dias. Já as lâmpadas incandescentes que sairão do mercado, atualmente são vendidas apenas abaixo de 60 watts, sendo que em 2016 não haverá mais nenhuma desse tipo disponível. É a que menos ilumina, mas é a que mais traz uma sensação de conforto. Essa última característica da lâmpada incandescente é a que faz que muitos não concordem com a sua extinção. A arquiteta e especialista em iluminação Cristina Maluf explica que o calor forte transmitido pelas lâmpadas incandescentes é importante para o relógio biológico do corpo humano, que sente necessidade de calor ao fim do dia. Acontece que nada substitui a lâmpada incandescente no conforto do nosso lar. O nosso estado de alerta durante o dia, nosso estado, assim, a nossa disposição para trabalhar se deve a essa luz mais branca durante o dia, porque existe um hormônio chamado melatonina que é produzido pela glândula pineal e que é bloqueado pela luz branca. Isso prejudica, digamos assim, aquele aconchego do lar, né? Então, nesse sentido, eu acredito que não vai ser bom parar de produzir a lâmpada incandescente. Pessoas que ainda possuem lâmpadas incandescentes em suas casas devem procurar alternativas para a mudança desde já, para não afetar futuramente o seu conforto visual e o seu lazer. Cristina afirma que o melhor é se fazer a transição com lâmpadas de halogênio com bulbo, que são as que mais se aproximam das comuns incandescentes, mas observa que o futuro realmente será das lâmpadas LED. Tem uma eficiência melhor, a cor é bastante semelhante, ela é um pouquinho mais clara do que a lâmpada incandescente, mas tem uma luz macia, como a luz incandescente, é uma luz agradável. Então, é uma substituição boa de fazer, é a que eu recomendo. Eu acho que o LED veio, acho que não tem volta, está aí para ficar, está todo mundo usando LED, todo mundo falando no LED. Realmente é possível economizar usando LED, eu já tenho usado LED em vários projetos meus, porque já é uma realidade, né? Mas é uma realidade que eu acho que deveriam pensar no ser humano, no bem-estar do ser humano acima de qualquer coisa. Veja agora diferenças de iluminação de alguns tipos de lâmpadas em um abajur convencional. Lâmpada incandescente comum de 60 watts. Lâmpada de halogênio comum de 70 watts. Lâmpada LED de 7 watts. E lâmpada LED estilo balloon de 2 watts, que são usados para decoração. Existe um ponto em comum, tanto para as pessoas que são a favor, quanto as pessoas que são contra essa determinação do governo federal: o desperdício de energia elétrica no país. Confira algumas dicas para evitá-las. Procure não esquecer as luzes acesas em lugares onde não está circulando ninguém. Na hora de comprar a lâmpada para sua casa, observe se ela possui a voltagem necessária para o ambiente. Pinturas de cores claras facilitam a iluminação. Mantenha sempre os lustres e os globos onde vão as lâmpadas limpos. Com os dimmers, você pode controlar a intensidade da luz conforme o necessário. E lembre-se de, sempre que possível, usar a iluminação da própria natureza. O gasto com a conta de luz é uma das preocupações das famílias brasileiras todo final do mês. E a tendência é que o consumo aumente cada vez mais. De acordo com um estudo da Agência Internacional de Energia, o Brasil aumentou o seu consumo em 38% entre 2002 e 2012 e deve aumentar ainda mais nos próximos anos. E para saber mais como economizar nos gastos com eletricidade, eu converso agora com o coordenador do Programa de Eficiência Energética da Companhia Estadual de Energia Elétrica Distribuição, Francisco Gomes. Francisco, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para a gente começar esclarecendo um pouco para o nosso telespectador, dentro de casa, quem são os grandes vilões do consumo de energia? Basicamente, a gente pode citar o chuveiro e a geladeira como grandes, os equipamentos que mais consomem energia dentro de uma residência, né?
Isso na média geral, né? O chuveiro, principalmente pela questão do horário de ponta também, que é uma coisa que prejudica bastante, né? E a geladeira é em torno de 28% do consumo geral de uma residência, né? 28% isso de uma forma bem geral, né? E tem essa tendência de que os aparelhos mais antigos consomem muito mais, né? Com certeza. Antigamente não tinha essa preocupação tão grande com relação à eficiência dos equipamentos, né? Hoje sim. Então hoje a gente tem selos de economia de energia do Procel, né? Que nos auxiliam na escolha dos equipamentos, né? A gente sempre procura os equipamentos que tenham a melhor classificação dentro dessa configuração que é estabelecida, né? Claro. Quando a pessoa começa a pensar então em economizar, está gastando muito com energia elétrica e precisa reduzir esses gastos, quais são as dicas que a gente pode dar para reduzir esses gastos com a conta de luz? A dica que a gente dá assim, é da pessoa procurar não perder conforto, né? Não perder o seu conforto, mas buscar equipamentos que tenham uma melhor eficiência, né? E um controle na questão da utilização desses equipamentos. Então, no banho, por exemplo, né? Não estender muito esse período de banho, né? Durante os períodos mais quentes, escolher a temperatura de verão para tentar economizar energia. Na parte de iluminação, utilizar ao máximo possível a iluminação natural. Né? A geladeira, a gente pode citar a questão de não colocar alimentos quentes no interior da mesma, preocupação com a vedação dela, né? Fazer uma verificação de tempos em tempos para verificar se a borracha está adequada ou não. Claro. São dicas mais assim, comuns assim, né? Nesse sentido. Será que existe alguma diferença, por exemplo, do Rio Grande do Sul, por ser um estado que tem essas divisões climáticas muito grandes, assim, muito calor no verão e muito frio no inverno? A questão do inverno para nós ela é complicada justamente porque a potência dos chuveiros utilizados aqui, os elétricos, né, ela é muito grande, né? Coisa que não acontece em outras áreas do país, né? Esse eu acho que seria um dos principais pontos, né? Na questão também do inverno, né? Talvez para anoitecer mais cedo, a gente utilize mais iluminação artificial, também é uma coisa que a gente pode citar. No geral, acho que mais é isso também. O programa de eficiência energética da CE, ele constrói ações para a orientação do consumidor para a redução dos gastos também, né? Sim. Como é que funciona? Na verdade, assim, toda concessionária de energia elétrica ela tem uma obrigação legal, tá? Existe uma lei federal, que é a 9.991, de 2000, que estabelece que cada concessionária deva aplicar no mínimo 0,5% da sua receita operacional líquida em projetos voltados para a eficiência energética, né? Então a CE ela desenvolve dentro do seu programa, né, ações que visam a conscientização, né? E também ela faz alguns programas voltados para a troca de equipamentos, né? Atualmente nós temos um programa em andamento, que é para a troca de sistemas de iluminação. Né? É um programa que já vem sendo executado na mesma linha, né, há alguns anos, né? E nesse último ciclo a gente está beneficiando os órgãos vinculados à SUSEP, escolas estaduais, algumas escolas municipais aqui de Porto Alegre e a princípio seriam essas 3 unidades que estão sendo beneficiadas no momento. Né? Aqui na Assembleia já foi feito um movimento já no passado foi feito a troca do sistema de iluminação na Assembleia. A gente já fez vários locais, a gente fez o Palácio Piratini, a Assembleia, as escolas estaduais a gente fez assim, ó, uma quantidade bem grande de escolas também. Né? E dá mais ou menos para colocar em números de quanto é essa redução? Assim, a gente faz a troca do sistema de iluminação que contempla a luminária, reator e lâmpada, né? E ela gera assim em torno de 40% de economia. São equipamentos muito mais caros para quem quiser ter isso em casa, por exemplo? Na questão dos poderes públicos, que a gente chama, né, da administração em geral, a gente utiliza luminárias que são fluorescentes tubulares, né? Não é muito comum de encontrar esse tipo de tecnologia nas residências. Geralmente a pessoa tem as incandescentes ou as fluorescentes compactas, né? Hoje está começando a tecnologia LED a entrar nesse mercado também. Mas ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nas residências, né? Então, sim, a gente pode aplicar, né? Mas não é a mais adequada para uma residência, por exemplo. Claro. Alguma outra dica, assim, desse tipo de coisa que é feita nos poderes públicos, que a gente pode, de repente... Assim, na verdade, o programa, ele trata não só de iluminação, né? A gente pode fazer trocas nos sistemas motrizes, na parte de condicionamento ambiental, né? O que é esse sistema motriz? Motores, na verdade, né? Sim. Troca de motores para, enfim, para todos os usos, de elevadores, para bombeamento de água, e tudo isso a gente pode fazer também através do programa, né?
questão de elevadores podem ser feitos também, né? Também nós temos também, assim, além dos programas mais voltados para a troca de equipamentos no setor público, né, a CEA desenvolveu programas vinculados, voltados para consumidores de tarifa social, né? Uhum. Então, eu não sei se vocês ouviram falar, um tempo atrás, a CEA fez um programa que era de troca de geladeiras e lâmpadas para consumidores de baixa renda, né? Uhum. A gente trocou aproximadamente 10 mil geladeiras, né, e 80 mil lâmpadas desses consumidores. E foi um projeto bem bacana que trouxe um bom resultado assim, para a companhia e para a sociedade em geral, né? E existem também programas de orientação? Assim, sim, sim. A CEA ela já desenvolveu programas de peças teatrais, né? Se não me engano, foram 3 ou 4 edições que a gente teve, um caminhão itinerante, onde era feita uma peça com orientações para as crianças, né? Uhum. Ele era mais focado para as escolas, né? E foi trabalhado bastante a questão da consciência, né? Do melhor uso da energia elétrica como um todo, né? Sim, claro. Segurança, enfim. É claro, é uma tendência sempre de trabalhar isso com as crianças para, no futuro... Exatamente, plantar aquela sementinha para ver se ela floresce no final e se torna uma coisa bacana para a sociedade, né? Ok, então muito obrigado. Conversei agora aqui com o coordenador do Programa de Eficiência Energética da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Francisco Gomes, aqui com algumas dicas sobre as reduções nos gastos de energia na entrevista da semana do Faça a Diferença. Como mesclar a socialização de crianças da periferia com a inclusão digital sem nenhum recurso? Essa foi a pergunta que a Vanderleia dos Santos, a Vandinha, fez ao decidir que queria contribuir na educação das crianças da Restinga. A ideia é oferecer lazer e aprendizagem para crianças de 7 até 13 anos, ainda beneficiando o ambiente com a reciclagem de computadores e outros materiais. Tudo começou há 3 anos, quando Vandinha era uma empreendedora e mantinha uma sala de internet com 8 computadores num cômodo de sua casa. As máquinas haviam sido compradas em um brick da região e cada hora de acesso custava 50 centavos. Hoje, depois de reformar a casa, está à disposição das crianças da comunidade o projeto Meu Computador, cujo objetivo é a inclusão digital. Tá eu pensando, né? Aí, mas por que não? Né? Já que tinha várias crianças que não tinham nem 50 centavos para ter um acesso à internet. Né? Criei o projeto Meu Amigo Computador. Aí entrou junto com a Tinga Reciclagem Digital, que no caso é a mantenedora do projeto. Mantém o projeto com as doações de materiais recicláveis, papel, plástico, até papel e plástico entra. Né? Informática, porque tudo que vem para nós é ótimo, é uma benção, porque tudo é transformado em dinheiro que faz com que se mantenha o nosso trabalho na comunidade. Assim surgiu a Tinga Reciclagem Digital, uma organização da sociedade civil de interesse público da Restinga Velha, em Porto Alegre. É aqui, no número 29 da Rua Frei Damião, que funciona a ONG Tinga. O objetivo é promover a socialização entre crianças e adolescentes aqui do bairro através da inclusão digital. Foi passo a passo. Foi meio trabalhoso, foi sacrificante, mas vale a pena. Depois de construído, tu vê que valeu muito a pena. Vale a pena, sim. Além da inclusão digital, a ONG oferece diversas oficinas das 4 às 6 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. A instituição funciona através de doações de todo o tipo: brinquedos, materiais de desenho, livros e móveis. Os professores são voluntários e realizam oficinas de conto, desenho, artesanato, culinária e teatro. Aline é atriz e voluntária na ONG. Ela ensina teatro sempre tendo em mente que a arte é um agente transformador do pensamento. Quando tu entra em contato com o universo da arte, né, tu começa a ver outras possibilidades, outros universos se ampliam, assim, na nossa frente, né? E eu acredito que através de uma oficina de teatro, onde tu tem voz, tu pode falar, tu pode manifestar a tua opinião, se expressar corporalmente, e também trabalhando a comunicação não violenta, né, não agressiva, isso vai ficando na cabeça da pessoa, talvez que nunca teve um contato, quem nunca teve
teve não sabe que isso existe, né? E quem teve vai, eu fiz teatro uma vez, ou durante o teatro descobriu que gosta de tocar algum instrumento, descobre a poesia, descobre filmes, enfim, várias coisas que realmente podem ser um agente transformador, né? A oficina mescla literatura e teatro, dando oportunidade para as crianças da Restinga que nunca tiveram contato com arte a descobrirem novos mundos. Essa coisa da literatura é bem fascinante, porque contar histórias, assim, eles adoram ouvir histórias. E aí, quando vê, assim, tu senta numa rodinha, começa a contar a história e se tem algum que tá mais hiperativo, alguma coisa assim, eles já... vamos ouvir. Então, eles recebem muito bem, né, o ouvir as histórias, e também tem muitas histórias para contar, né? Aí a gente acaba fazendo um bate-papo, assim, conta a história, uns trazem os seus exemplos, e aí depois a gente mistura tudo isso e no teatro coloca ela para viver, assim, né, a história. Como esse ano que eu estou trabalhando com eles agora, né, a gente está fazendo bem esse trabalho de abrir a possibilidade para esse pensar, né, para esse olhar. Então, acho que a gente está bem no embrião ainda para que isso aconteça, né, mas num futuro, assim, sei lá, daqui 2, 3 anos, que não é muito tempo, porque daqui a pouco eles já vão estar adolescentes, né, mas eu acredito que sim, eles nunca tinham feito teatros, por exemplo, né, não sabiam como é que são as técnicas, estão aprendendo ainda, e eu acho que isso está fazendo uma diferença, sim. Não apenas o teatro, mas outras oficinas estimulam o pensamento crítico e abrem portas para crianças e adolescentes. Todo esse trabalho da ONG Tinga Reciclagem Digital faz a diferença na periferia de Porto Alegre. E o Faça a Diferença fica por aqui. Até a próxima semana. I need $1